Vamos começar falando de Fernando Haddad. Mesmo com reação negativa do Congresso Nacional, o governo federal resolveu peitar e publicou uma medida provisória com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Em meio à rejeição dos parlamentares, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o Colégio de Líderes vai votar a urgência do projeto que suspende os efeitos daquele decreto que aumentou o IOF. Vai suspender o aumento do IOF, hein? Mota ainda reforçou que o clima na casa não está nada bom para aumentar impostos, principalmente com objetivo arrecadatório, a fim de resolver problemas fiscais, né? Tem que parar de gastar, não continuar arrecadando. Na manhã de hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas tributárias publicadas poderão gerar uma arrecadação extra de até 20 bilhões de reais para os cofres públicos. É muita grana, hein? Vamos ouvir. Para cumprir a meta desse ano, para mirar o centro da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, um pouco menos de 20 bilhões de reais. O Haddad ainda negou que a decisão do governo federal de cobrar imposto de renda sobre títulos públicos ligados ao agronegócio, as LCAs e à construção civil, as LCIs, vai impactar os preços dos setores. Otimista ele, hein? Segundo o ministro, o agronegócio está num momento de crescimento intenso. Vamos ver. O agro nunca cresceu tanto como agora. Nós vamos para o terceiro plano safra de crescimento. Você viu a inflação do mês passado. Caiu, sobretudo, no que diz respeito a alimentos. Estamos trabalhando isso. O dólar está caindo. A inflação veio bem, a do mês passado. Isso não vai acontecer. O presidente Lula não vai deixar isso acontecer. Agora, nós temos outros instrumentos que custam menos para a sociedade. Entende? A gente tem que buscar apoiar os empreendedores ao menor custo para a sociedade. E é isso que nós estamos buscando fazer. Não vai faltar apoio. É mesmo? Então por que você quer aumentar imposto? Meu querido Ricardo Rous, as letras de crédito agrícola são títulos que se lançam, aí você tem seu dinheirinho, em vez de botar na poupança, você compra ali uma letra de crédito agrícola, uma LCA. Como está isento de imposto, todo mundo vai lá e aplica na LCA. O banco pega esse dinheiro e empresta para o setor agrícola. E aí a mesma coisa na construção civil. Você tem aquele dinheirinho, vou comprar uma letra de crédito imobiliário, uma LCI, porque não tem imposto. Aí o governo pega, o banco pega esse dinheiro da LCI e empresta para o setor imobiliário. Eu estou achando que se começar a tributar as letras de crédito agrícola e imobiliário, o pessoal vai para outras aplicações. E aí vai faltar dinheiro para estimular a construção civil e estimular o agronegócio. Mas para o Haddad está tudo bom, né? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Realmente a situação não está fácil. O governo está batendo cabeça e tudo que a gente ouve o ministro Haddad falar é em arrecadar. A gente não ouve o que nós gostaríamos de ouvir do ministro Haddad, que é aonde estarão os cortes de gastos do governo. A parte que o governo tem que fazer de cortar na carne, de fazer o ajuste fiscal. Isso que você me disse agora e disse a toda a nossa audiência com relação a LCI e LCA é verdade. Certamente, a partir desses anúncios, os investidores que têm algum interesse em investir nessas letras de crédito imobiliário e agrícola, justamente pela questão da isenção do imposto de renda que teria nesses títulos, não farão.
vão para outros locais. Inclusive, hoje a gente já tem algumas boutiques de investimento na Faria Lima oferecendo domicílio fiscal em outro país, cidadania fiscal, a chamada no Uruguai em especial, que está muito mais atrativa. A coisa está tão complicada, Capês, aqui no Brasil, nesse jogo perdido que o governo federal está, de mexe aqui, mexe ali, sempre na ânsia arrecadatória, que hoje você já tem gente pensando em mudar o seu domicílio fiscal para outro país, aquela chamada fuga de capital. Já se corre muito disso hoje no mercado financeiro. Infelizmente, o Brasil começa a não ficar atrativo, justamente por causa dessa indefinição do governo, que agora compra uma briga com o Congresso Nacional, a partir do momento que ele manda uma medida provisória e o colégio de líderes, os líderes partidários, junto com o presidente da casa, se reúnem e decidem colocar urgência num projeto de decreto legislativo justamente para ir contra esse aumento do IOF, uma briga direta entre executivo e legislativo, ou seja, nós estamos realmente perdidos por causa desse governo que não sabe para onde vai. Meu querido João Bellucci, o governo pega a primeira ideia do Haddad e aumentar o IOF. O IOF é imposto regulatório, não é um imposto para fazer arrecadação. Aí o que acontece? Quem tem dinheiro fora fica com medo de investir no país, o país está começando a controlar a entrada e saída de capital. O Congresso percebeu, mas o Haddad vem com uma medida que parece que é pior ainda. Vai afetar o agronegócio, vai afetar o... Mas ele diz que está tudo bem. Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência da Jovem Pan. Realmente a gente vê um descompasso entre discursos do Haddad, alguns discursos do Lula e a atuação do próprio Congresso. É evidente que não há na sociedade brasileira margem para mais aumento de impostos. E também se vende um discurso até ultrapassado, na minha visão, da parte do Haddad, de que ele estaria tributando donos de cobertura. É sempre esse discurso do nós contra eles, sempre essa questão de forçar um conflito social que, na verdade, não existe. Então, com relação a LCA, LCI, letra de câmbio, tem o certificado de recebíveis do agronegócio também, enfim, você tem toda uma gama de produtos que alguns sofrem uma isenção e toda a isenção, na verdade, ela prejudica a cadeia. É evidente que ela nasce com uma ideia boa, vamos fomentar o agro ou, enfim, outros setores, aplicar aqui uma isenção, mas ela também acaba desequilibrando a balança. Tanto assim é que um dos maiores gargalos do governo são esses subsídios. Cada empresa que recebe um subsídio provisório, a única certeza é que ele é definitivo, ele nunca mais, a empresa virá simplesmente dependente do subsídio. No ideal é que se equalize para todos e seja a mais baixa possível. Existem na sociedade diversas chamadas bases de cálculo, o governo está sempre procurando ali onde vai tributar, já é capaz de tributar até os microempreendedores individuais, porque assim, as bases de cálculos estão ali, é só criar uma lei e falar, vamos tributar a partir daqui. E também acaba sendo um grande sonho da direita a diminuição do Estado. Infelizmente, ela não se opera na prática. A gente observa, exemplo, algumas diminuições no governo Bolsonaro, questão de estatais, mas logo quando volta um outro governo com outro viés, ele aumenta e aumenta muito mais o Estado. Historicamente, ele sempre aumenta. Basta você ir em qualquer órgão público que todos te dirão que tem déficit de pessoal. 100% deles dirão que tem déficit e precisa mais contratação. Na era digital, era de inteligência artificial, a gente precisa sempre de mais contratações. Então, o Estado sempre se expande. Há um discurso do Haddad supostamente para abastecer ou fomentar a sua suposta base social, mas, na verdade, é aumento puro e simples de impostos. E essa relação com o Congresso, como colocou o Ricardo Rous, está bem ruim. O Congresso vê a fraqueza do Executivo e o Executivo sempre se escorando em decisões judiciais ultimamente, Capês. Ô Bellucci, mas enquanto você falava, a Thaís Cremasco fica gesticulando e balançando a cabeça, não concorda com você, ela acha que não, que o governo tem que ser mesmo assistencialista, tem que arrecadar. Será que é isso mesmo, Thaís Cremasco? O que você tá brava com o Bellucci? Tudo bem? Comecei, tudo bem. Bom ter você de volta aqui. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Acho que o governo nunca escondeu de ninguém que a justiça social era algo importante, era pauta fundamental e central. E o povo brasileiro, democraticamente, escolheu para ser representado por um governo que, sim, pensa em justiça social. Então, a conta é muito simples. E talvez esse fato não esteja tão aberto porque é chocante. As 3 pessoas mais ricas do nosso país, sendo tributada da forma que está sendo proposta nesse sentido de justiça social, arrecadariam o bastante para 90 mil pessoas. Ou seja, nós estamos falando
de pessoas que vão ser impactadas, pessoas essas que ganham um salário acima de 50 mil reais, então não é a pessoa que está pensando que tem um salário de... Não, é a pessoa que ganha mais de 50 mil por mês. Essas pessoas serão impactadas. E o impacto dessas pessoas, desses 141 mil indivíduos que ganham nessa faixa remuneratória, impactará a vida de 10 milhões de brasileiros. Então, como dizer que esse discurso da cobertura não é real? Que não existe um nós contra eles num país onde as pessoas passam fome. Então, justiça social, inclusão é algo fundamental para o nosso país. Então, o Haddad está acertadíssimo na sua decisão. Esse governo nunca escondeu que lutaria por justiça social e foi, sim, está sim no poder para que isso seja realizado. Então, eu só tenho elogios a fazer a essa importante mudança. Muito bem. Renato Dorgan, é claro que os governos, os regimes assistencialistas, eles, em tese, eles têm uma preocupação maior com a população de baixa renda. Mas a União das Repúblicas Socialistas Assistencialistas Soviéticas, no final, quando, em dezembro de 1991, ela colapsou, as pessoas estavam passando fome. E também, na Alemanha Oriental, tinha um muro muito grande para aqueles que viviam sob a proteção do Estado socialista não fugirem para o país capitalista que nos preocupava com eles. Eu não entendo muito esta lógica. Por que o regime assistencialista acaba, com a melhor das intenções, distribuindo pobreza, enquanto os regimes capitalistas estimulam a produção e acabam produzindo riqueza? Será que vai funcionar esse negócio de aumentar imposto para tributar os ricos, ou os ricos vão para paraíso fiscal, vão embora daqui e vão ficar só nós, pobres? Não, eu acho que assim, vamos lá. Primeiro, esse negócio da União Soviética e da Alemanha Oriental, você está pegando os piores exemplos, né? Vamos pegar o exemplo do único sucesso, talvez, e aí é uma grande discussão na academia, que é a terceira fase do socialismo ou é o capitalismo de Estado, que é a China. A China deu certo. De uma maneira ou de outra, ela dá certo. A União Soviética foi um desastre, a Alemanha Oriental, esses países do leste europeu também. O que eu acho é que o modus operandi do governo Lula para fazer essa transferência de renda, ele é desastroso, entendeu? Porque o que ele deveria ter feito desde o começo? Ele deveria ter lutado pela taxação das grandes fortunas e pelo controle ali de aposentadorias especiais. Está provado que a taxação de grandes fortunas mais uma reforma ali nas aposentadorias especiais sanaria todos esses problemas, sem dúvida nenhuma. O que a Thaís falou é real. Quem aplica ali em títulos são pessoas que têm uma rentabilidade maior. Mas do jeito que o Lula faz, aí eu vou falar como pesquisador, a gente faz pesquisas pelo Brasil inteiro, o Lula, ele está parecendo o Reich, ele está abrindo frentes, ele abre, num movimento desse, ele abre 5 frentes. Ele abre uma frente com o Centrão, né, porque tem representantes ali do agro e das construtoras. Ele abre uma frente com o agronegócio, que é o grande mantenedor da nossa balança ali, e sem dúvida nenhuma, a gente não pode negar o agronegócio, ele vem puxando a nossa economia de uma maneira ou de outra. Claro que existe um enriquecimento gigantesco ali, mas sem dúvida nenhuma ele é importante. E a construção civil, assim, não era necessário, se ele tivesse coragem de taxar grandes fortunas e tivesse feito uma reforma de aposentadorias especiais. Então, o modus operandi eu acho que é muito errado. Eu acho que ele, junto com o custo de vida alto, o governo vai chegar ali o ano que vem, sem base no Congresso, com ministérios loteados, com partidos que não vão apoiá-lo, com briga aí com quase todos os setores econômicos, briga com os bancos também, quando ele faz isso, só aumenta ali a rejeição ali do sistema financeiro. Mas aí eu concordo com a Thaís, talvez em algumas coisas, mas em outras eu acho que essa justiça social não vai ser feita. A gente sabe disso, a gente sabe que isso tudo vai ser para pagar juros de dívida, que é o que a gente faz ali, por isso que a gente está quase colapsando, que esse governo não conseguiu fazer uma reforma econômica real, entendeu? Não conseguiu nos tirar de uma sequência negativa que vem desde 2015, desde 14, 15 ali, quando começa
uma crise econômica brasileira. Então, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, vamos lá, vamos... Agora, são medidas todas paliativas para fazer uma distribuição de renda indireta. Eu acho tudo muito confuso. Por que não partiu para cima ali? E eu acho que o negócio da aposentadoria especial que ninguém toca no Brasil. Judiciário, Exército... sei lá... mas o governo não peita, ninguém né? peita. O governo não vai peitar. Deputado, ali Congresso... tem salário. 50 bilhão de emenda resolveria já. 50 bi também. 50 bi de emenda. Também. Aí ninguém vai peitar, né? 50 bi de parlamentar. Peitar em quem está produzindo, gerando emprego e pagando imposto. Aí é bobagem. Pois é. Olha. Mas, Roso, o Dorgan, eu concordo com ele, falou que o governo está um pouco confuso. Só não concordo quando ele fala da China, porque sob Mao Tse-tung... Acho que morreram mais de 50 milhões de chineses. Concordo. Quando ele bateu as botas em 76, o Deng Xiaoping começou a dar uma girada, um giro capitalista. Foi aí que a China passou de 30ª economia do mundo para a segunda e vai ser a primeira. Foi um regime de capitalismo de Estado. Não é bem um regime socialista. Então, essa é a grande discussão. Eu concordo que é capitalismo de Estado, mas é uma parte que acho que é a última fase do socialismo. É a discussão, os marxistas acham que é a última fase do socialismo. Eu acho que é um capitalismo de Estado, eu concordo. Eu acho que a última fase do socialismo na China foi o massacre da paz celestial, quando mandaram os tanques esmagar os estudantes, né? Até porque... Socialismo do Stalin não se difere em nada do fascismo do Mussolini. Mas, meu querido, vamos falar do tema aqui que é tributo no bolso do brasileiro. Meu querido Ricardo Roso, o Renato Dorgan tocou num ponto importante. O governo parece que não tem uma estratégia para lidar com a situação. Ele vai indo na base do bumba meu boi. Vamos agora criar o pé de meia. Agora vamos criar isenção de imposto para quem ganha até 5 salários mínimos, 5 mil reais por mês. Vamos agora taxar o IOF. Viva! Vamos fazer a festa. Esse tipo de insegurança, o Congresso acho que já percebeu e falou, acho que eu vou começar a estabelecer um domínio sobre o governo. Tem eleição ano que vem, vou dizer que eu estou do lado do povo e sou contra o aumento de impostos. E você, governo, que torrou dinheiro até agora, que se vire. Será que não está tendo já um climão eleitoral nisso aí? Com certeza está tendo o climão eleitoral e você falou uma coisa importante. Quem está tomando conta hoje do governo é o legislativo. O judiciário, de um lado, impondo ali algumas vontades sobre temas que não deveriam ser de competência do judiciário, deveriam ser do legislativo, e o legislativo que percebeu que está diante de um governo fraco, um presidente que viaja demais, que não tem projeto para o país, não há projeto. São diversas frentes, como o Renato colocou aqui, mas realmente diversas frentes que ele abre de briga, muitas vezes desnecessária. A Thaís tocou numa questão de distribuição de renda que o brasileiro escolheu por um governo, o brasileiro escolheu acreditando numa coisa e pegou um Lula... que parece a Dilma, que está com a cabeça na década de 80, que não consegue mais. Isso quem está falando são várias pessoas próximas ao presidente, vários líderes partidários que mostram que o presidente Lula perdeu a capacidade daqui a pouco ela vai. Daqui a pouco a Thaís se organizar, eu tô vendo. A Thaís vai para cima de você, mas a palavra está contigo. O presidente Lula perdeu a capacidade de se articular com o Congresso, como foi no Lula 1, no Lula 2, que ele tinha realmente uma capacidade maior. Hoje não existe mais. Hoje o Centrão está dominando, o Congresso está dominando, são mais de 50 bilhões de emendas parlamentares, que apesar de ter sido promessa do presidente em campanha eleitoral, ele não tocou, ele não mexeu, esse governo está realmente perdido. Não há essa reforma social que a gente está vendo. O que a gente sabe é que está tendo um aumento de impostos para pagamento de dívida, para pagamento de juros. E o que a gente lê quando a gente olha, por exemplo, o relatório do TCU, que é um órgão acessório do Poder Legislativo, é que o país vai colapsar logo ali na frente, 2027. É isso que a gente está lendo quando a gente vê o relatório que aprovou parcialmente as contas do governo, aprovou com ressalva as contas do governo, e essas ressalvas estão aonde? Estão justamente na ausência do equilíbrio fiscal brasileiro que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo uma corrida arrecadatória constante para tentar fechar uma conta que não vai fechar. Infelizmente, nós estamos pagando, literalmente pagando. Esse é o problema. Não está sendo feito nenhum ajuste fiscal e nem organizando as contas para então fazer a tal da justiça social que todos nós queremos que aconteça no nosso país, mas não às custas
de aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais. Um negócio chamado curva de Laffer, que você conhece muito bem na administração pública, Capês, nós já estamos nesse ponto de equilíbrio. Se aumentar mais imposto agora, vai diminuir a arrecadação. Nós já estamos vendo algumas riquezas, que a Thaís falou aqui, que vão embora do Brasil. Já está sendo oferecido na Faria Lima para alguns grandes investidores a possibilidade deles terem domicílio fiscal no Uruguai. Basta comprar um imóvel de 510 mil reais que ele pode morar 60 dias lá, ele tem domicílio fiscal lá com vários benefícios. Isso já está começando a ser oferecido para algumas pessoas de grandes riquezas aqui. Por quê? Porque o Brasil é um mar de incertezas. Pois é, João Belutti, quando você fala numa política arrecadatória, como está se falando, ou seja, as empresas asfixiadas pedindo recuperação judicial, o governo aumentando os impostos e com muitos gastos, com aquela política, como disse a Thaís, falando no bom sentido, eu estou falando aqui num sentido não tão bom, uma política assistencialista. Você tem um governo forte e uma sociedade fraca, e as empresas fracas. Como é que você vê essa questão? Ela disse que foi um governo eleito, mas foi mais ou menos o pessoal votando no Lula meio por exclusão. Foi lá o Alckmin de vice-presidente, foi feita uma colisão ali com o centro ou a direita moderada. Como é que você vê essa política e a leitura que a população está fazendo desse governo quando você vê que 66% são contra a reeleição do presidente Lula? Pois é, Capês, a gente observa que o PT cresceu nesse discurso de assistencialismo ou de justiça social, como preferirem, um conceito bastante acadêmico, não tão prático. Ele cresceu nesse sentido e depois a manutenção de diversos desses programas sociais ocorreram com o Jair Bolsonaro, alguns até incrementados, outros não, e de modo que a população enxerga isso hoje mais como uma questão do próprio Estado do que da figura do político. Então, o próprio Auxílio Brasil ou Bolsa Família, cada hora muda de nome, ele ultrapassou o Lula, ultrapassou o Bolsonaro e hoje é uma questão consolidada e pouco se discute a formatação de como ele se desenvolve, a questão de que a pessoa arruma um primeiro emprego, ainda que com um salário mínimo já corta o benefício. Então é preciso um redesenho dessa questão, mas a população não enxerga mais dessa forma. O Lula, me parece, junto com o Haddad, com discursos bastante datados, como foi colocado, me lembra os mandatos anteriores, inclusive da própria Dilma, uma coisa bastante confusa. A hora anuncia aumento de imposto, a hora tem que voltar atrás, culpa o Congresso, a velha cantilena de culpar donos de cobertura, Faria Lima, mercado financeiro, como se existisse uma entidade, Faria Lima, uma entidade mercado financeiro, que está ali tirando o dinheiro do bolso do pobre e colocando no do rico, quando quem faz isso, em verdade, é o governo. Os grandes operadores de diversas empresas, mercado financeiro, enfim, eles que têm peso para fazer lobby no Congresso e beneficiar os seus setores. Por isso que toda essa gritaria com razão em mais um aumento de impostos. Agora, o governo é refém do Congresso, o Congresso é refém do Supremo. Então, e o Supremo legislando, dando entrevistas, enfim, ninguém está fazendo o seu papel institucional. Opera-se no Brasil um verdadeiro desarranjo institucional, com cada instituição se metendo na outra, ninguém fazendo o contrapeso, e a gente está nessa nau à deriva, com o Lula e o Haddad não sabendo o que fazer, Cabeça. Thaís Cremasco, você é muito preparada, uma advogada experiente, por isso a gente traz você aqui para o debate, a gente te aperta e você sabe sair muito bem, e você, aliás, é uma excelente debatedora, né? Então a gente quer provocar mesmo o debate. Olha, uma recente pesquisa, Thaís, está dizendo que em 15 estados do país se acentuou o nível de desindustrialização. Um deles é o estado de São Paulo, que é a locomotiva desse país. Não seria melhor, se você vai fazer uma política assistencialista, ser uma política assistencialista temporária, limitada no tempo, e você aliviando a carga tributária para as empresas crescerem, produzirem, gerarem emprego, e a pessoa não precisar mais receber assistência e ter o seu emprego, o seu salário, não num emprego informal ou num emprego formal de baixo salário, num bom salário. Você não, ou você entende que não, que realmente é assistencialismo mesmo que é a solução. Dia dos Namorados e você tá super romântico, né, Fernanda? É incrível, assim, esse amor que você sente, essa questão de achar que o capitalismo é essa pessoa tão boazinha. Eu adoro. Maravilhosa. Então você tá super romântico hoje, o amor está no ar. Mas o negócio é o seguinte, qual que é a verdade? E esse discurso me assusta bastante. Essa ideia de que se continuar desse jeito, todo mundo vai embora. Então vai comprar uma casa lá em Uruguai. Pode ir. Você não quer, Se
se o motivo de estar no Brasil é para produzir desigualdade, violência, pobreza, pode ir embora. Porque no setor automobilístico, por exemplo, tá aí a Ford para mostrar pra gente. Veio para Bahia, montou uma fábrica em Camaçari, explorou, adoeceu, machucou a vida de centenas de trabalhadores, foi embora sem pagar nada, destruiu o PIB da cidade de Camaçari, e daí vem a Byde e monta a indústria lá fazendo a mesma coisa, produzindo doença, produzindo trabalhadores. Então, se for para vir para o nosso país para fazer a festa aqui, porque aqui, na verdade, pode fazer o que é proibido fora, aqui pode. Então, se for para fazer isso, pode ir embora, ninguém vai sentir saudade. Agora, esse discurso, né, que a gente tem que abaixar a cabeça, ficar quietinho e esperar essa maravilha que é o capitalismo desenfreado, que não vai produzir desigualdade, a gente já está vendo. Claro que eu não acredito que o socialismo seja, de fato, uma solução. Não é. A solução é um capitalismo equilibrado. Um capitalismo com justiça social, um capitalismo com renda básica, com renda para as pessoas que não têm como sobreviver. Então, se a questão é, vamos fazer tudo que os empresários querem para que eles não corram daqui, por mim, pode ir embora. Muito bem. Renato Dorgan, a nossa doutora Thaís Cremasco quer que os empresários vão embora. Eu não vou embora, não. Nós somos advogados, contratem a gente. A doutora Thaís e eu, fiquem aqui. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido Renato Dorgan. Os países que querem se desenvolver atraem as empresas. O Brasil começou um período de crescimento nos anos 70, infelizmente, num regime politicamente de exceção, lamentavelmente, mas economicamente nosso PIB crescia a 7% com as empresas entrando aqui no país. Hoje você tem Dubai, se você colocar a empresa, for para lá e deve colocar 20%, o reinado lá de Dubai põe 80% para desenvolver projetos de infraestrutura. Como é que nós podemos ter esta visão do empresário, das empresas que produzem, dão emprego e pagam impostos, indo embora? Se elas forem embora, de quem que o governo vai cobrar imposto? Eu acho que a gente tem que dividir um pouco, Fernando, o que é... Eu acho que a gente fez uma opção, a opção da industrialização, ela começa ali nos anos 50 e ela vai até os anos 90, tá? Eu acho que a partir ali dos anos 90 a gente faz uma opção perigosa dentro do capitalismo, que é opção pelo sistema financeiro em detrimento do desenvolvimento econômico. E aí era a grande briga ali entre os financistas e o outro grupo, que era Ciro Gomes e José Serra, que eram desenvolvimentistas econômicos, né? Aí é um grande erro nosso. Eu não estou muito preocupado se a Faria Lima ir embora, eu concordo com a Thaís aí. Eu fico preocupado o dinheiro do agronegócio, da construção civil, do comércio, das empresas de serviço ir embora. Isso eu fico preocupado, porque é isso que faz com que o país seja grande, é indústria, agronegócio, construção civil, empresa, emprego. Eu concordo totalmente com o desenvolvimentismo econômico. A questão do jogo das finanças, eu acho que não, porque o Brasil paga dividendos bem interessantes e rentabilidade bem alta ali. Você investe no Brasil, você ganha ali 1%, 1,15%, algumas aplicações 2%. Se você fizer uma carteira moderada, você consegue ganhar 1% ao mês, aqui 1,5% ao mês, que você não consegue em quase nenhum lugar do mundo. Então, é um país que foi infelizmente projetado, que seria felizmente se esse dinheiro se revertesse para a justiça social, eu concordo com ela, mas ele é projetado para o sistema financeiro, não é projetado para o desenvolvimento econômico, para a indústria está sucateada, existe o processo de desindustrialização, os governos não têm políticas industriais no Brasil há várias décadas. Eu acho que política industrial se falou no Brasil a última vez no governo militar ali, eu sou avesso ao governo militar, mas nisso existia ali uma certa política industrial no Juscelino, no Getúlio, ali tinha política industrial. Depois acabou isso daí e não se discutiu nunca mais isso. O agronegócio, aí sim eu tenho um receio. Eu acho que aí existe um erro muito grande, principalmente nessa questão do FIAGRO, porque de uma maneira ou de outra ajuda a financiar o agro. Uma certa parte do setor pode vir com a desculpa que os alimentos vão continuar caros por isso, aí eu não tenho capacidade de entender se isso vai onerar alimentos ou não. Mas, assim, eu concordo em duas... Eu acho muito perigoso também essa nossa dependência ao sistema
financeiro, ao bancário. Eu muito preocupado sempre com isso. Porque senão o nosso problema real é esse. A gente se desindustrializou. Se não fosse o agronegócio se desenvolver através da pesquisa... Pois é, mas, Dorgan, a gente estaria... Vamos fazer o banco pagar imposto, então, porque nesse governo... aí eu concordo. Pois é, mas não tem nesses coragem. governos... O governo teve coragem de colocar o dedo. Cartão de crédito, juros absurdos. Nesses governos de esquerda, os bancos são os que mais lucram. E financiam ninguém tributa banco, nem banqueiro. São financiadores. E a carga tributária nossa é 34%. Concordo. É mais alta. Dos Estados Unidos é 24%. Concordo, 100%.